E se a forma como o mundo é percebido, sabe? Cada objeto, cada pessoa, cada problema, se tudo isso estivesse, na verdade, sendo filtrado por uma ilusão. Hoje, a gente vai mergulhar na lição 43 de Um Curso em Milagres. Uma ideia tão radical que promete, olha, desmontar essa ilusão e nos mostrar o que realmente existe por trás dela. E aqui está o coração de tudo. Deus é minha fonte. Eu não posso vê-la à parte dele. À primeira vista, parece uma simples afirmação de fé, né? Mas o que ela propõe de verdade é que a nossa própria visão, o ato de ver, não é algo que a gente faz sozinho. Vamos começar a desvendar o que isso realmente significa. E olha, isso aqui não é só filosofia, não. A proposta é super prática e eu diria até radical. É sobre mudar a maneira como a realidade é percebida, alterando a experiência do que se vê e do que se sente. É menos sobre adotar uma nova crença e muito mais sobre se permitir uma nova experiência de visão. Ok, para entender como essa nova visão é possível, primeiro, a gente precisa questionar uma das nossas ideias mais básicas, aquela de que vemos o mundo como indivíduos separados, independentes. A ideia fundamental é a seguinte: a percepção não é um monólogo, é um diálogo. A mente que olha para o mundo não está isolada, mas sim conectada à mesma fonte que criou aquilo que está sendo visto. Pensa nisso não como uma câmera separada registrando uma cena, mas como se a própria luz da cena se tornasse consciente de si mesma. Certo, mas se a mente está conectada à fonte, por que o mundo tantas vezes parece tão caótico, tão assustador? O curso explica isso com uma distinção que é chave: a diferença entre o que ele chama de percepção e o que ele chama de conhecimento. Esse slide deixa o contraste bem claro. A percepção é como ver um mundo através de um vidro todo manchado, sabe? Manchado por experiências passadas, por medos, por julgamentos. É uma interpretação. Já o conhecimento? O conhecimento é a visão através de um vidro perfeitamente limpo. É a verdade direta, completa, como ela é, vinda da fonte. Então, como é que se limpa esse vidro manchado da percepção? O curso oferece uma ponte, o Espírito Santo. E não se trata de uma figura externa, mas sim de uma espécie de tradutor interno, uma bússola na mente que, quando a gente consulta, sempre aponta para a verdade, corrigindo as interpretações que nascem do medo. E aqui está a mensagem central de esperança. Não existe uma condenação a ver o mundo através do medo. Essa visão distorcida não é permanente. Ela pode sim ser curada. E com essa cura vem a possibilidade de uma paz que não depende de nada do lado de fora. Sabendo que a visão pode ser curada, vamos voltar para a frase principal da lição e ver como ela se torna a ferramenta exata para essa cura no nosso dia a dia. Repetir "eu não posso ver" a parte dele é muito mais que um mantra. É um ato de entrega. É reconhecer que a tentativa de interpretar o mundo por conta própria é a fonte do estresse, do conflito. É uma afirmação ativa de que por trás de qualquer sentimento de solidão, a conexão com a fonte continua ali, inabalável e sempre disponível. E isso nos leva a uma distinção fundamental. A separação é uma experiência, não um fato. Pensa assim, é como sonhar que se está caindo. A experiência do medo é real dentro do sonho, claro, mas o fato é que o corpo está seguro na cama. Da mesma forma, os sentimentos de raiva ou solidão são reais na nossa experiência, mas eles não mudam o fato imutável da nossa união com a fonte. Então, como é que a gente sai de entender essa ideia para realmente vivenciar isso? O curso é muito prático. Ele nos dá exercícios bem concretos para treinar a mente a ver de uma nova maneira. A prática começa com o que está bem na nossa frente. Olhe para uma mesa, por exemplo. Em vez de vê-la só como madeira ou útil, a ideia é aplicar a lição: Deus é minha fonte. Eu não posso ver esta mesa à parte dele. O objetivo é começar a desassociar o objeto dos nossos julgamentos e rótulos e simplesmente vê-lo como parte da mesma criação. Depois, a prática fica mais profunda quando aplicada às pessoas. Ao pensar em alguém, um amigo, um colega ou até alguém com quem existe um conflito, a aplicação silenciosa da ideia ajuda a olhar além da história que se tem com essa pessoa, além dos rótulos, das irritações. É um convite para reconhecer a mesma fonte naquela pessoa também. E talvez a aplicação mais transformadora seja nos momentos de dificuldade. Diante de um conflito ou de uma onda de ansiedade, em vez de reagir na hora, a prática é parar e afirmar: eu não posso ver esse problema à parte dele. Isso não nega o problema, mas convida uma nova perspectiva, uma que não nasce do pânico, mas da paz da fonte.
O efeito disso é imediato. É como apertar um botão de pausa no piloto automático da mente, que geralmente reage com medo ou raiva. Essa pequena pausa interrompe o ciclo vicioso da reação e cria um espaço de silêncio. E é nesse espaço que uma resposta mais sã, mais criativa, pode surgir. A estrutura da prática é bem definida. A sugestão é de 3 sessões de 5 minutos ao longo do dia. Em cada sessão, a gente começa com os olhos abertos, aplicando a ideia a tudo que está ao redor. Depois, fecha os olhos e deixa os pensamentos relacionados à ideia virem à mente. E talvez a parte mais importante de todas, se a mente se distrair, e ela vai, a instrução é simplesmente retornar ao exercício com gentileza, sem frustração, sem culpa. A prática da gentileza consigo é parte fundamental do exercício. E o que acontece quando essa prática vira um hábito? Qual é o resultado de treinar a mente consistentemente para ver através da fonte? Bom, aí a gente chega no objetivo final da lição, a visão curada. No fim das contas, a lição 43 nos deixa com 3 conclusões transformadoras. Primeiro, a separação é uma ilusão. A conexão com a fonte é a única realidade. Segundo, a visão não é fixa. Ela pode e deve ser curada do medo. E terceiro, a mudança não acontece lá fora. Quando a visão interior é curada, o mundo exterior reflete essa cura. E isso nos deixa com uma pergunta final. O curso sugere que curar a própria percepção não é um ato de autoajuda isolado, é um presente que se estende a todos, porque o que vemos afeta como agimos. E se a forma mais poderosa de contribuir para um mundo mais pacífico não fosse mudar o mundo, mas sim mudar a forma como o vemos? E se a visão curada de um indivíduo fosse, na verdade, uma contribuição para a cura de todos?